Graça e paz, seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé. Você está acompanhando o nosso culto online nesses tempos de privações por causa do coronavírus. Então nós estamos transmitindo as nossas celebrações online. Eu quero começar trazendo uma palavra, fazendo uma leitura do Salmo de número 46. E ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Lindo demais esse salmo. Ele vai falar por duas vezes que Deus está conosco. E ele vai falar no verso de número 10, numa outra versão, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acho que é o que nós estamos precisando nesses momentos, nesses dias. Aquietar o nosso coração e saber que Deus está conosco. Então eu convido você, aí na sua casa, onde você estiver, vamos fazer uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Vamos receber essa quietude de Deus. Vamos nos desligar de tantas más notícias e vamos nos ligar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui neste momento unidos em fé, unidos em oração, Senhor. Nós te pedimos, aquieta os nossos corações, aquieta a nossa alma, Senhor. Nós recebemos essa palavra de fé que o Senhor está conosco. Senhor, nós queremos, a partir de agora, somente recebermos aquilo que é de Ti. Espírito Santo, venha sobre nós, venha em nós e dá esse refrigério para as nossas almas, Pai. Queremos abrir o nosso coração e estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco através dessa celebração. E a partir de agora, Senhor, nós também queremos entregar os nossos louvores de adoração ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar.
Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Acabamos de louvar a Deus, adorar a Deus através dos nossos louvores e continuaremos a nossa adoração, só que agora também com as nossas contribuições, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Estamos vivendo dias atípicos, dias fora da normalidade, mas nesse tempo nós precisamos parar um pouco para refletirmos como nós temos sido ou como nós somos cristãos. O que é ser um membro de uma igreja? Nós precisamos parar e refletir se nossa experiência como igreja ela está relacionada a eventos ou ela está relacionada a uma igreja família, viver em comunidade. Porque é certo que as nossas celebrações elas são eventos, mas a igreja ela se desenvolve, ela se desenrola muito além das nossas celebrações. Por isso que neste momento nós estamos nos reinventando também a ser igreja, porque a palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. Isso é ser igreja. Ser igreja é nas nossas casas, ser igreja nos nossos trabalhos, na escola, aonde quer que estejamos. Então nós precisamos descobrir qual é a nossa experiência como membros de uma igreja. Se é apenas limitada aos eventos, então, se for o seu conceito de ser um membro da igreja, você está com muita expectativa para quando nós retornaremos às nossas atividades presenciais. Mas se a sua experiência de ser igreja, membro de uma igreja, está relacionada à experiência de comunidade, igreja família, então você está preocupado também neste momento com a casa do Senhor. Você está preocupado também com as responsabilidades financeiras que a igreja ela assumiu, principalmente nesses últimos meses, com essa mudança de endereço e essa reforma. Então, quando nós temos a experiência de família, olha como nós estamos preocupados com as nossas famílias, se os nossos familiares estão estocados com mantimentos e se não há falta de algo. Então, isso é experiência família, isso é experiência de comunidade e essa é a experiência também que nós temos que ter neste momento de contribuição. Eu quero ler com você uma passagem do livro de Atos,
que diz assim, Atos capítulo 11, versos 29 e 30, diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. A igreja que estava em Antioquia estava preocupada com a igreja de Jerusalém, que estava passando um momento de grandes dificuldades. Então os irmãos da Antioquia enviaram as suas contribuições para que chegasse até os irmãos de Jerusalém. Exatamente. As contribuições, necessariamente, elas não precisam ser presenciais. Você vai ter aí agora na sua televisão, no seu tablet, no seu smartphone, você vai ter aí os endereços eletrônicos da igreja, os bancos, os dados da agência, para que você possa fazer a sua contribuição. Se você é um cristão que se considera um membro da família Manancial da Fé, então eu sei que você vai ser generoso e abundante nesse momento e que você aproveite esse momento e faça as suas contribuições. Enquanto isso, estaremos louvando e adorando a Deus e voltamos já já. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Não queremos te conhecer só de ouvir falar, Pai, mas de contigo andar todos os dias da nossa vida. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor. Quero orar pelas contribuições, para que Deus abençoe as suas contribuições, abençoe a sua vida, multiplique, retribua abundantemente mais sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor multiplique também na igreja do Senhor. E também quero unir-me com você para orarmos por este momento, orarmos pelos nossos profissionais da saúde, aqueles que estão aí hoje arriscando as suas vidas. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos e consagramos a Ti essas contribuições, Senhor, que foram entregues de corações alegres, de corações voluntários, que o Senhor multiplique, Pai, abundantemente na vida de cada contribuinte, Pai, que o Senhor abençoe os dizimistas, os ofertantes, as colunas financeiras da Tua igreja. Senhor, abençoe, Pai, e multiplica esses recursos na Tua casa. Senhor, nós também aproveitamos esse momento para orarmos pelas nossas famílias, orarmos pela proteção do Senhor sobre as nossas casas, nossas famílias, nossos familiares, sobre a nossa nação. Guarda, Senhor, os profissionais, Senhor, da saúde, dá graça, Senhor, àqueles que estão trabalhando, Senhor, procurando uma vacina para esta peste, contra o coronavírus. Senhor, abençoa-nos, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos sempre, em nome de Jesus. Amém.
Estamos na nossa série de mensagens Encontros com Jesus. Vimos na primeira mensagem o encontro de Jesus com Nicodemos, um membro do Sinédrio, um homem importante, um fariseu, mas teve encontro com Jesus, nasceu de novo e teve uma vida transformada. Vimos também a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma mulher que tinha suas frustrações na alma, porque a Bíblia diz que ela estava no seu 6º relacionamento, ela tem o encontro com Jesus, a fonte da vida, e ela é totalmente transformada. Vimos na semana passada o encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda, um homem que foi curado no seu interior e no seu exterior. Mensagens lindas. E nós continuamos então na nossa série de mensagens Encontros com Jesus. Mas o interessante é observarmos os 3 primeiras mensagens, que nós falamos, os 3 primeiros encontros que nós até aqui meditamos, vai nos falar sobre os encontros que as pessoas tiveram com Deus encarnado, Jesus Cristo, nessa terra. Mas a história que nós vamos ver hoje, ela vai falar de um encontro, de um homem que teve um encontro com Jesus, mas depois que ele ressuscitou, um encontro muito especial, é o encontro de Saulo com Jesus. Esse encontro ele é tão relevante na Bíblia que no livro de Atos dos Apóstolos, por 3 vezes, vai mencionar este encontro que Saulo teve com Jesus. O primeiro é a sua conversão, que vai falar em Atos capítulo 9, que um dia Saulo, um fariseu, ele perseguia os cristãos, ele vai até o sumo sacerdote em Jerusalém, pede cartas para que ele pudesse ir até Damasco, para onde os cristãos estavam fugindo, para lá prendê-los, para lá machucá-los, para lá açoitá-los. E ele vai, e no caminho a Damasco, uma grande luz brilha, ele fica sem enxergar, ele cai, e ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele sem enxergar diz assim: mas quem és tu, Senhor? E ele ouve então a seguinte palavra: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ele então fica cego, ele vai para Damasco, depois de 3 dias Jesus manda um homem para ir lá, orar por ele, aquelas escamas caem, ele teve um encontro profundo com Jesus e agora ele é uma nova pessoa, de perseguidor a defensor da igreja. Em Atos capítulo 22, ele vai contar, o dia que ele é preso em Jerusalém, ele vai dizer: não, calma gente, eu quero contar para vocês o meu testemunho, como foi o meu encontro com Jesus. Em Atos 26, ele está agora preso, diante do rei Agripa, na Cesareia. Ele também vai dizer para o rei, eu quero te contar o meu testemunho, o meu encontro com Jesus. Um encontro maravilhoso. Então, deste encontro, ele se transforma, então, um grande defensor da igreja, o grande apóstolo Paulo, o maior teólogo da história do cristianismo, o homem que mais fundou igrejas, um plantador de igreja, um dos maiores missionários. Agora, os judeus ficam, então, indignados com ele, revoltados, eles querem persegui-lo, eles vão prender Paulo. Agora Paulo, ele está sendo condenado, está sendo julgado e ele apela para César. Como cidadão romano, ele tinha direito de se apresentar no tribunal em Roma. E no capítulo 27, que é esse que nós vamos meditar, vai dizer que Paulo está em um navio indo para Roma, e este navio ele vai sofrer uma grande tempestade, uma grande crise vai assolar a vida de Paulo, aquele navio, ao ponto da Bíblia dizer o seguinte, acompanhem comigo, Atos 27, 20 diz assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Uma grande crise veio, eles estavam sem esperança nenhuma. Crise é toda a situação que nos tira da rotina, que nos tira da normalidade. A crise, quando ela chega, na maioria das vezes nós não estamos preparados para ela, porque eles estavam no navio, uma grande crise se instala naquele navio por causa da tempestade e eles não estavam prontos. Exatamente como nós nos dias de hoje. Nós estamos vendo uma crise global, não é apenas no Brasil, é uma crise global e nós também não estamos preparados. O mundo não está preparado para o coronavírus, por isso nós estamos vendo tantas coisas.
as nossas rotinas foram alteradas, escolas foram fechadas, shoppings foram fechados, as fronteiras foram fechadas, isso tudo altera. E neste contexto que Paulo passava uma grande crise, que estava trazendo insegurança, medo, como nós nos dias de hoje, Paulo vai enfrentar esses dias difíceis. E é interessante que Paulo vai enfrentar pela fé. Eu quero então tirar alguns princípios como Paulo enfrenta dias difíceis, para que eu e você, nesses dias difíceis, também possamos enfrentá-los e prevalecermos. Por isso, vai dizer, primeiro princípio, eu gostaria de compartilhar com você: nós precisamos de uma fé humilde e prudente. Veja o que diz versos 10 e 11, diz assim: Senhores, Paulo dizendo, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Neste contexto, Paulo, como prisioneiro, estava em um porto, eles estavam para embarcar, estavam embarcados no navio. Paulo observa as nuvens, Paulo observa que o tempo não era propício para navegar. Paulo então vai ser prudente, vai dizer para o centurião, vai dizer para o dono do navio, vai dizer para o piloto do navio: não é bom que naveguemos neste momento. Paulo era um homem que estava acostumado a andar pela fé, viver pela fé, porque Paulo sofreu perseguições, Paulo viveu o livramento de Deus, Paulo viveu provisão de Deus, mas neste momento que Paulo está dizendo, sejamos prudentes. Alguém poderia dizer assim para Paulo: Paulo, vamos prosseguir, Paulo, vamos andar pela fé. Olha, se cair uma tempestade grande, ela pode atingir um outro navio, outros navios, mas a nossa embarcação não, Paulo não faz isso. Paulo, pelo contrário, ele vai dizer que haja prudência. E é isso que Deus requer de nós. A nossa fé, a fé que professamos, ela não nos isenta de lutas, ela não nos isenta de crise, ela não nos isenta de adversidades. Ela então requer prudência. É isso que comentei esses dias falando sobre o Salmo 91, e no verso número 15 dizia assim: na adversidade estarei com ele. Deus está dizendo que não que vai nos livrar da adversidade, Deus não está dizendo que vai nos livrar da crise, Deus não está dizendo para Paulo que vai livrá-lo da tempestade, mas que Ele estará conosco na adversidade, que Ele estará conosco nos dias difíceis, que Ele estará conosco nos dias das tempestades. Isso é importante. Deus nunca nos prometeu que não haveria adversidade. Pelo contrário, Ele nos advertiu que haveriam dias difíceis, mas Ele nos prometeu algo maravilhoso, é a sua presença. Exatamente quando Daniel recebeu uma sentença que seria lançado na cova dos leões. Daniel era um homem de oração, Daniel orava 3 vezes por dia. Você acha que Daniel não orou? Deus me livre, Deus não me deixe entrar naquela cova? Deus permitiu que ele fosse para a cova, mas o Deus que permitiu que ele fosse para a cova, entrou com ele na cova e fez os leões jejuarem, e ele saiu de lá ileso para a glória do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco, exatamente na fornalha. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha 7 vezes mais quente, ardente, e a Bíblia diz que o rei perguntou: não foram 3 homens que nós lançamos? Como tem 4 homens lá dentro? É o que? A presença de Deus. Isso Ele nos prometeu. Mas interessante é que a Bíblia diz que o piloto, o centurião e o dono do navio não ouviram as direções de Paulo e eles colocaram o navio no mar. Preste muita atenção no que eu quero dizer. Isso não foi fé, foi arrogância. Colocar o navio no mar, naquele contexto, foi uma grande arrogância. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o chamado de Deus para nós nesse tempo é de humildade, de prudência. Precisamos tomar cuidado, precisamos nos precaver, não sair de nossas casas, lavar as mãos, tomarmos todos os cuidados possíveis. É isso que Deus nos chama a prudência. Aquele piloto foi arrogante, porque ele colocou Deus à prova, como um dia, lá na Bíblia, a Bíblia nos diz que
que um dia o Satanás colocou Jesus à prova, citando o Salmo 91, diz assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Satanás colocou Jesus à prova, e é assim que o centurião fez, colocou Deus à prova. Sabe, não adianta você não tomar os seus cuidados. Tem gente que está saindo de casa, tem gente que não está lavando as mãos, tem gente que está tendo contatos e está orando: Deus me guarde, Deus me guarde. Isso é colocar Deus à prova. A fé que professamos é uma fé prudente. Essa é a nossa primeira experiência que nós temos que ter com Deus. Segundo princípio para enfrentarmos dias difíceis pela fé é: seja um agente de esperança. Meu irmão, olha para mim, Deus te chamou para ser um agente de esperança. Olha aí para quem está do seu lado, diga: eu sou um agente de esperança. Glória a Deus, esse rapaz aí no sofá, ele é um homem, um menino de fé. Louva a Deus pela sua vida. Olha só então o que diz Atos 27, 21 e 22. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Você se lembra que nós lemos no verso 20 que eles estavam sem esperança? Paulo agora vai juntar o grupo. Paulo é um líder. Paulo chama aquele grupo e diz assim: olha, vamos ter fé, vamos nos levantar, vamos comer, vamos nos fortalecer, ninguém vai morrer. Olha que lindo. Meu irmão, minha irmã, na condição, presta atenção, você que é pai, você na condição de pai, você na condição de mãe, você na condição de um líder, você na condição de um pastor, de um professor, você na condição de um patrão, você na condição de uma dona de casa, você precisa trazer estabilidade para a sua família, porque o mundo está assustado, as pessoas estão assustadas, você não pode levar pavor para dentro da sua casa. Qual tem sido o maior problema nos dias de hoje? O pânico. Você foi chamado para ser um agente estabilizador, levar a paz, lazer, incentivar a crer, a acreditar. O que Paulo faz? Aqueles homens estavam há dias sem comer, estavam fracos. Paulo vai dizer: vamos nos reanimar, vamos nos alimentar. Paulo serve a ceia do Senhor. Paulo leva aquele povo a ter intimidade com Deus, a orar a Deus, a falar com Deus. É isso que Paulo vai estimular a fé naquelas pessoas. E olha só, interessante que Paulo vai dizer: vocês precisam se fortalecer porque o pior ainda não chegou. É verdade. Paulo vai dizer o seguinte: vamos nos fortalecer porque o navio ainda vai a pique. O navio vai naufragar. E sabe o que Paulo está dizendo? E porque ele vai naufragar, você precisa estar forte. Forte para enfrentar. Meu irmão, as coisas estão começando. Podem piorar, não sou profeta do caos, mas nós temos que estar preparados, animados, fortalecidos no Senhor. Meu irmão, chame a sua casa e diga como Paulo está dizendo. Paulo chama todo mundo e diz assim: vai terminar tudo bem. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida: vai terminar tudo bem. Chame seus filhos, isso, olha para ele, olha para ela agora e diga: vai terminar tudo bem. É o que Paulo faz. Você que é membro de uma igreja, você precisa ouvir essa palavra. Você que é um líder de célula, líder de uma igreja, chame a sua igreja e diga: vai terminar tudo bem. Você na sua casa, reúne agora você está aí, olha, diz assim: vai terminar tudo bem. Coloque paz no coração dos seus filhos, coloque paz no coração do seu cônjuge. É isso que Paulo está dizendo. Meu irmão, minha irmã, se não acabou, não é o fim. O avião só decola no fim da pista. É isso mesmo. Então tem jeito, tem solução ainda. Sabe por que você tem que chamar a sua família e ser um agente de estabilidade, de fé, de esperança? Por quê? Porque cientistas estão trabalhando, infectologistas estão trabalhando para descobrir a cura, a vacina para o coronavírus. Os médicos estão expondo a sua vida, os profissionais de saúde, aqueles que limpam os hospitais, os enfermeiros. Sabe por quê? Porque eles acreditam que isso vai acabar. Isso mesmo. Porque se não acreditassem, já teriam jogado a toalha, já tinham parado de lutar. E por que esse grande exército de homens e mulheres de Deus estão na rua, dando a cara para bater? Porque eles acreditam.
que isso vai passar. É essa a realidade que nós temos que ter. Tenha fé, tenha esperança. Seja um agente de esperança em nome de Jesus. No verso 22, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém se perderá. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus está no controle, Deus tem um plano, Deus tem um escape. Meu irmão, Deus já tem um livramento para nós. Vamos nos apegar a isso e acreditar em nome de Jesus. Chame a sua família, seja um agente de esperança em nome de Jesus. Terceiro princípio para nós enfrentarmos dias difíceis: esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível. Deus está falando. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha o que diz os versos 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com vocês. A Bíblia diz que então Paulo estava no navio, o centurião, o dono do navio, o piloto não ouviram o conselho de Paulo, eles entraram no navio, porque a princípio o mar estava tranquilo. De repente o mar virou. De repente o mar vira, a tempestade chega, um pânico acontece, um desespero acomete o coração daquela tripulação. Sabe o que Paulo faz? Paulo vai para o seu quarto orar. Paulo vai para o seu quarto ouvir Deus. É isso que ele diz. Ele chama a tripulação e fala o quê? Deus falou comigo. Olha o que ele diz: Deus falou comigo. E nesses dias, Deus está querendo falar conosco. Deus quer falar conosco. Porque existem alguns princípios espirituais. Primeiro, que tudo se discerne espiritualmente e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos saber: Deus, o que o Senhor está querendo falar conosco nesse momento? Existe um princípio, uma lei espiritual e uma lei da natureza que diz o seguinte: que nós colhemos aquilo que semeamos. O que será que o homem semeou? O que será que o homem tem semeado nos dias de hoje? É tempo, sim, de fazermos como Paulo. É tempo de reclusão. É tempo de nos isolar. É tempo de estarmos na nossa casa para quê? Só para nos prevenir? Claro, também, importante. Mas é tempo de nos privarmos, nos recolhermos e dizermos: Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Nós queremos mudar. Nós queremos estar mais perto de Ti. É isso que Paulo está dizendo. Nós queremos ter novas... Paulo está dizendo o seguinte: Deus falou comigo. Paulo está dizendo o seguinte: eu tive uma experiência com Deus. Nós estamos tendo experiências novas com Deus. Olha eu aqui. No último culto, no nosso primeiro culto online, estava na igreja com 500 cadeiras, 100% vazias. Olha eu aqui na minha casa, levando a palavra para você, novas experiências. Deus quer falar conosco, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, então esteja aberto porque Deus está falando. Para enfrentarmos dias difíceis, em quarto lugar, promova a unidade. Unidade é algo sensacional. Olha o que diz versos 30 e 31. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. O navio está sendo açoitado por aquela tempestade. Ele vai encalhar próximo a uma ilha chamada Malta. Quando o barco é encalhado, a violência das ondas começa a bater, começa a quebrar, começa a despedaçar o barco. O barco começa a ser despedaçado e alguns marinheiros começam a tentar fugir. Paulo vai dizer assim: não deixe ninguém sair, não deixe ninguém fugir, porque quem sair irá morrer. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós precisamos estar juntos. Para enfrentar dias difíceis, temos que enfrentar juntos. Você só vai sair, você só vai enfrentar junto com a sua família, junto com os seus familiares, nós precisamos da nossa família, precisamos dos nossos amigos, precisamos dos nossos familiares, precisamos da nossa igreja, nós precisamos dos médicos, precisamos dos profissionais da medicina, da área de saúde, nós precisamos dos voluntários que estão se levantando. Nós temos agora uma equipe de apoio aos idosos na nossa igreja. Nós estamos nos unindo, porque Jesus disse assim: nós devemos tomar cuidado, porque toda casa dividida não prevalece.
Uma casa dividida não vai adiante, então nós temos que tomar cuidado. Sabe o que nós estamos vendo hoje? Gente perdendo tempo com bobagem. Pessoas do governo dizendo, é culpa disso, a culpa é de tal país, a culpa é do fulano. Não é hora disso. É hora de nos unirmos, porque tem gente morrendo. Tem gente desesperada. Não é hora de ficarmos divididos em opiniões, divididos em conceitos. É hora de nos unirmos. É hora de apoiar as nossas autoridades. É hora de apoiar as decisões da sua igreja. É hora de apoiar as decisões da sua família, do homem da casa, da mãe, do pai. É hora de nos unirmos. Vamos caminhar em unidade. É certo que essa unidade hoje, ela não pode ser presencial, mas há um ambiente que se chama fé, há um ambiente que se chama lugar de oração. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos nos reunindo, não fisicamente, mas um lugar chamado oração, para orarmos, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, misericórdia do mundo, misericórdia da humanidade. Então, junte-se a nós, se una em oração, vamos ser esse grande exército de Deus para combater o mal, e o mal sempre cai por terra, em nome de Jesus. Em quinto lugar, para enfrentarmos dias difíceis, renove suas forças em Deus. Para que venhamos a enfrentar, passar e prevalecer dias difíceis, você precisa renovar suas forças em Deus. Verso 35 e 36, tendo dito isso, tomou o pão e deu graça a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos reanimaram e também comeram algo. Eles estavam sem se alimentar há muitos dias, eles estavam fracos, assim como pessoas, fracos diante de tantas más notícias. Tem gente que não tem mais vontade de comer, não tem mais vontade de fazer nada, mas esses homens, eles se reanimaram em Deus. É isso que você precisa fazer, se reanimar em Deus, porque há uma promessa. O profeta Isaías diz assim, 40:29, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Meu irmão, você precisa se reanimar em Deus. Então, vai orar, vai ler a Bíblia, faça o seu culto no lar, faça o seu culto doméstico, assista mensagens, ouça a palavra de Deus, troque o excesso de noticiários pela palavra de Deus. Porque a notícia está o dia inteiro. Se você ligar a televisão, você só vai ouvir só desgraça. Troque um pouco, ouça a palavra de Deus, ouça uma boa mensagem. É isso que a Bíblia diz. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que você precisa é renovar a sua fé, acreditar, Deus está conosco e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em sexto lugar, para nós enfrentarmos dias difíceis, tenha uma fé ativa. Isso mesmo, você precisa ter uma fé ativa. Porque o que acontece? Se você for ler aí o capítulo 27 e o 28, diz que então o navio vai encalhar e agora as ondas vão começar a bater, começa a despedaçar o navio. O centurião, alguns soldados queriam matar aqueles prisioneiros, porque era um navio de carga e também que estava levando prisioneiros a Roma. Então os soldados dizem assim, vamos matar os prisioneiros para que não fujam. O centurião, ele para preservar a vida de Paulo, diz não. E agora então eles começam a pular do navio. Verso 43 e 44 vai dizer que aqueles que sabiam nadar, nadaram até a praia. Aqueles que não sabiam, eles se agarraram nas tábuas e chegaram até a praia. Mas preste muita atenção, Paulo era um homem de idade, Paulo era um idoso, Paulo era um velho, e ele faz o quê? Ele nada, ele enfrenta aquelas ondas, ele chega na praia. Quando ele chega na praia, diz o texto que estava chovendo e fazia muito frio. Paulo vai pegar gravetos, vai fazer uma fogueira, vai chamar aqueles homens para virem se aquecer. Isso é uma fé ativa, é uma fé que trabalha, é uma fé em movimento. É isso que Deus nos chama, porque quem não tem fé se intimida, quem não tem fé para, quem não tem fé murmura, quem não tem fé se coloca no lugar de vítima. Ah, eu sou coitado, o navio afundou, as ondas eram má, as ondas eram fortes, os homens não me escutaram. Meu irmão, tem gente só lamuriando. Nós vamos ter uma fé ativa, ir para cima e adiante. Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Está dizendo que existe uma fé morta, uma fé que não produz, mas existe uma fé que ela é ativa, ela é verdadeira, ela vai para cima. A Bíblia diz que quando ele está na ilha, agora de Malta, o prefeito da ilha de Malta estava com o seu pai doente. Paulo vai até lá, Paulo ora.
o pai do prefeito é curado, os enfermos começam a ser levados onde Paulo estava, Paulo orava por eles, todos eram curados. A Bíblia então diz que Paulo fez o quê? Paulo orou pelas pessoas, Paulo enfrentou uma naufrágio, ele nadou, ele juntou gravetos, ele acendeu a fogueira, ele orou, ele falou de Jesus, ele pregou o Evangelho, ele plantou uma igreja na Ilha de Malta. Esta é uma fé ativa, é esta fé que Deus espera de mim e de você, é essa fé que nós precisamos para seguir adiante e de viver o que está escrito em Efésios capítulo 6. Que nós vamos permanecer no dia mal inabalável. É o que a Bíblia diz, que a tempestade, a chuva, ela chega, ela bate nas casas, mas a casa está firmada na rocha, não vai a pique. Nossa fé está firmada na rocha de Jesus Cristo e a nossa família não vai perecer nessa crise em nome de Jesus. E em último lugar, a última atitude que nós temos que ter para enfrentarmos dias difíceis, esteja pronto para recomeçar. Olha que lindo. Olha o que diz a Bíblia. Paulo então agora é levado a Roma, ele chega em Roma, Atos 28:16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Versos 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. A tempestade passou e Paulo retornou às suas atividades. Tiveram prejuízo? Sim, bastante. O navio foi perdido, o navio afundou, a carga foi jogada no mar, mas Paulo recomeçou. Se prepare para recomeçar, nós vamos recomeçar. Paulo recomeçou como? Pequeno, humilde. Ele estava agora morando numa casa alugada e ele recomeçou a sua vida. Nós já estamos prontos para recomeçar. Recomeçar a ter os nossos cultos novamente na igreja, recomeçar as nossas células, recomeçar a nossa escola bíblica. Nós estamos cheios de expectativas para recomeçar, porque só recomeça quem dá a volta por cima. Só recomeça quem chega aonde Deus planejou. E nós vamos chegar. Creia nisso e seja abençoado em nome de Jesus. Então, guarde esses 7 princípios no seu coração. Você precisa de uma fé humilde e prudente. Seja um agente de esperança. Esteja sensível à voz de Deus. Promova a unidade. Renove suas forças em Deus. Tenha uma fé ativa. Esteja pronto para recomeçar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe essa nova semana. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Deus te abençoe.